quando nós pensamos em marcados, nós pensamos justamente, veio essa expressão para nós, marcados por seu amor, convocados para expressar. E daí é que surge então esse encontro nosso, para sermos marcados por Deus, para entendermos que o Senhor não quer apenas ter um encontro com você em que Ele traz salvação, cura a dor de cabeça e aquelas coisinhas que alguns de nós, infelizmente, querem viver, uma vida medíocre como cristãos. Nós somos chamados para algo muito mais. E isso também, aí vamos quebrar todos os paradigmas nossos, aí não tem a ver necessariamente com pastor, missionário, não é isso. Ele nos chamou a todos nós como sacerdotes no seu reino, para fazermos diferença na nossa geração e na história. Cada um de nós. Circunstancialmente, Ele levantou a mim então como pastor, levantou o Wellington como pastor, outros como pastores, outros como apacentador e tal. Função para o corpo. Porém, todos nós fomos chamados daquela ocasião em que Jesus se encontra com seus discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia sido morto, crucificado e morto. Ele havia ressuscitado e havia prometido que ressuscitaria, mas eles tinham dúvidas, eles tinham incertezas. Então eles estão naquele caminho, lá em Lucas 24, de 13 a 33, e ali entre os versículos 13 e 15, eu não vou falar de todo o texto, você vai ter o texto para anotar, e você pode ler isso em casa e ter na memória. Eu quero levantar algumas coisas. Entre os versículos 13 e 15, o texto diz, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante pensar, eu fico pensando, eu acho que você pensa isso também. Meu Deus, eu estar no caminho com Jesus. E aí não é só um desdobramento da minha fé. Não seria nem fé, porque ele estava ali. Podia ser tocado. Mas eles não percebiam. Eles não percebiam. Aquele encontro, sem dúvida, deve ter marcado a história e a vida daqueles rapazes para sempre. Eu creio que é esse tipo de marca que eu e você precisamos ter também na nossa vida. Porque às vezes nós frequentamos a igreja, nós conhecemos sobre a Bíblia, nós fazemos teologia, nós fazemos um monte de coisa, conhecemos um monte de coisa, você ministra na igreja, você batiza pessoas, você leva pessoas a Jesus, você tem um monte de comprometimento. Porém, o comprometimento se limita a estas questões formais, religiosas, ministeriais. Não vai para além. É sobre isso que eu quero conversar com você aqui. Eu vejo que havia marcas, traços, sinais, impressões deixadas por alguém em alguém. Eu não posso negar esse fato na minha própria vida. Eu não sou apenas um pastor. Eu não sou apenas um cristão. Eu fui encontrado. Eu fui encontrado por Jesus. E o encontro com Ele marcou a minha vida. Você me desculpa se isso quebra paradigmas na sua cabeça, se te incomoda, paciência se te incomoda. Mas o fato de eu ser pastor não tem nem para se comparar com o fato de que Ele me marcou. As marcas dele na minha vida alteram comportamento, alteram futuro, alteram pensamentos, alteram ideias, alteram prioridades, altera tudo na minha vida. Ele me marcou. Eu estou marcado. Eu olho para eles e vejo algumas coisas nesse sentido que eu queria brevemente mencionar com você. Primeiro, eles foram marcados pela verdade. Versículo 25 diz, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Eles tinham ouvido, eles tinham presenciado, eles andaram com ele, eles contemplaram milagres, eles viram coisas acontecerem e havia incredulidade no coração deles.
quando eu olho para essa situação, eu vejo que isto pode ser recorrente, isso infelizmente pode acontecer conosco também, o problema da incredulidade, da dúvida, do questionar a verdade. Ali, eles estavam questionando o fato de que ele poderia ser ressurreto. Ao momento em que eles não enxergam e que eles colocam todas aquelas dúvidas e inquietações do coração deles, encontramos nesse lugar de incredulidade. Especialmente num contexto como o que nós vivemos hoje, nas situações e circunstâncias que a vida nos traz nos nossos dias. A verdade do Evangelho para a nossa geração está sendo terrivelmente relativizada. Terrivelmente relativizada. Eu creio que em outros contextos também isso é tão acentuado, mas no Brasil isso está se tornando uma coisa nojenta. A relativização da verdade é algo que campeia todos os lugares. E quando eu penso nessa relativização, fica estranho nós cantarmos o que nós cantamos se nós não cremos. Quando nós declaramos que Ele é Senhor, quando nós declaramos que Ele reinará, que Ele vive, que Ele é tudo aquilo que cantamos aqui. Porque se Ele é tudo isso que nós cantamos, é porque Ele nos marcou. E se Ele nos marcou, o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas prioridades vão ser diferentes necessariamente. Nós precisamos desesperadamente tomar providências na nossa vida para que Ele ocupe o lugar que Ele tem, se é que Ele é o Senhor. Eu me lembro de uma canção do Asaf Borba. Eu faço dentro do meu coração um trono para o Senhor. Toma o teu lugar na minha vida. E essa coisa não é uma coisa só mística, aquelas contemplações viajonas da nossa mente. Não. O Rei de toda a terra, como nós cantamos que está aqui, Ele de fato e de verdade, Ele está sentado em alto e sublime trono. E Ele reina sobre a minha vida, reina sobre a sua vida. Pode ser que as pessoas no mundo e na nossa sociedade hoje não consigam enxergar e perceber essa realidade, mas eu e você precisamos proclamar e viver essa realidade. Uma realidade que é absoluta. A verdade do Senhor é absoluta. Aí eu me lembro da própria declaração de Jesus, da identidade dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Não é uma possibilidade, não é uma... Ele é. Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então eu e você precisamos estar abraçando isso de uma forma total, radical, como cristãos nos nossos dias. Nós somos a geração que pode fazer a diferença no mundo se crermos em Jesus de verdade, se vivermos Jesus. A questão não está na base do simplesmente frequento uma igreja, frequento um GP, ou sou cristão de carteirinha, tal, tenho até a carteira da igreja. Isso não faz a menor diferença no céu nem na terra, cara. Você precisa estar realmente possuído da verdade, a verdade precisa possuir você. Jesus precisa possuir você. Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele morreu por nós, Ele reina, e essa verdade, ela não precisa ser só esclarecedora. Ah, sim, é mesmo, Ele morreu por mim. Ele reina, pastor, é verdade, é isso mesmo. Pagou o preço dos meus pecados, que coisa maravilhosa. Se essa verdade é esclarecedora, ela inevitavelmente vai ser direcionadora. Ela vai direcionar você para algum lugar. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que eu e você precisamos ser marcados pela verdade, mas precisamos ser marcados pela comunhão do corpo também. E isso é algo que eu creio, eu tenho orado até aqui na comunidade para que as pessoas se convertam à igreja de Jesus, ao corpo de Cristo. Nos versículos 29 e 30, o texto diz, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles.
Aí eu faço uma ponte com você para 1 Coríntios e toda aquela palavra de Paulo à igreja de Corinto no sentido de discernir o corpo. De entender de fato quem nós somos. Eu tenho insistentemente dito isso aqui na comunidade. Que coisa maravilhosa ter casado com a Nana. Que coisa maravilhosa ter gerado a Esther. Mas Deus conseguiu fazer uma coisa ainda mais maravilhosa que isso. Com a minha vida. Ele me inseriu na família dele. E agora eu tenho uma família de muitos irmãos e muitas irmãs. É tremendo ser esposo da Nana. Mas Deus me fez algo ainda maior do que isso. Para mim e para ela. E para Esther. E nós precisamos ganhar a convicção disso. Nossa comunhão direta, nosso convívio, não é uma opção. É a vida de Jesus, é a vida nova que você ganhou nele. A Nana até falou, não vai ler isso que é muito longo, mas eu vou ler. Eu tenho um texto aqui de Arthur Katz, que é um livro para você procurar lá na livraria, Comunhão, Verdadeira Comunhão. Olha só o que ele diz. Nossa comunhão com Deus, relacionamento vertical, não será mais profunda do que a nossa comunhão com os irmãos. Isso é o que Jesus falava. Nosso relacionamento horizontal. Essas duas realidades, vertical e horizontal, são proporcionais e interdependentes. Uma não ocorre sem a outra. Você pode repetir essa frase comigo? Uma não ocorre sem a outra. Quantos de nós gostariam de ver a santidade cristã de forma solitária, isolada, né, os ermitões da fé, em um relacionamento imaginário, eufórico com Deus, sem, contudo, demonstrar paciência alguma com os crentes que formam o seu corpo? Eu não me lembro o autor, mas ele fala isso, né? Crer em Jesus na glória, estar com os irmãos lá, que coisa maravilhosa, né? Mas viver aqui com eles é outra história. É outra história. Mas é essa história que Jesus quer que eu e você escrevamos. A palavra de Jesus para os discípulos é muito interessante porque as pessoas vão crer nele quando verem em mim e em você o amor dele manifesto. E não adianta você lutar contra isso. Não adianta. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então essa dinâmica é como as duas vigas que formam uma só cruz. Horizontal, vertical. Numa relação perfeita que nos livra da tendência humana de viver de forma isolada e desligada dos outros. Não existe isso. Então eu e você precisamos nos converter uns aos outros. Você se converteu a Jesus? Eu estava falando esses dias aqui na igreja, né? Alguns de nós amam o noivo, mas tem problema com a noiva. Eu estava falando, se você diz para mim, pastor, eu gosto muito do senhor, mas com a Nana é meio complicado. Não vou gostar de jeito nenhum. Eu amo a Nana, ela é minha esposa. Então acorda de uma vez por todas. Quem declarou que a noiva é a igreja, não fui eu nem você, foi ele. Então, nós temos que amar a noiva. Se amamos o noivo. Não tem opção para mim e para você. Há momentos que isso vai para um lugar de fé. Eu já partilhei muitas vezes aqui para mim, muitas vezes é lugar de fé. Que depender de mim eu não quero. Mas eu preciso. Por causa do Senhor. Então, marcados pela verdade, marcados pela comunhão, marcados pela presença. Versículos 31 a 32. Então os olhos deles se abriram, eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. E viver na presença deve ser o grande anseio do cristão. Intimidade com Deus. Sabe, o que eu estava falando aqui a princípio tem sido uma coisa muito interessante. Eu louvo a Deus por essa experiência que eu tenho tido. De fato, se eu pudesse, eu teria parado tudo e ficaria adorando a Deus o tempo todo aqui. Eu não queria mais pregar e nem ouvir pregação.
Eu não sei como é que é com você, mas eu sinceramente, eu estava assim, eu vi a Esther orando ali, a Nana já estava na viagem lá, já conversando com Deus e tudo. Eu olhei para a Esther não abriu os olhos, eu estava com ele, falando, está percebendo, você está vendo o que está acontecendo aqui? E alguns de nós simplesmente não sentem, não percebem. Ele estava aqui. Ele estava aqui, eu podia sentir o perfume suave da doce presença. Ele é real. Ele não é fruto da minha imaginação nem da sua, ele é real. E Ele quer que você o perceba. A intimidade que Ele quer, para a qual Ele quer nos leva para esse lugar de confiança nele, de fé. A comunidade da fé é uma comunidade que vê e crê no invisível. Aí eu me lembro de Bill Johnson. Para você experimentar a paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Na minha vida foi especialmente assim. Racional, formado dentro de um contexto extremamente teológico, racional. Para mim a coisa eu precisava entender, até que eu aprendi que eu não tenho que entender, eu tenho que crer e me apropriar do que Ele tem para mim. Então a igreja, para marcar esta geração, é uma igreja marcada primeiro pela verdade, marcada pela comunhão do corpo. E aí a gente vai até para afirmações verdadeiras, né? Que é aquela, como eu falei agora há pouco naquela frase, né? Há pessoas que eu tenho dificuldade de me relacionar também na igreja. Você tem? Eu tenho também. Olha que coisa, né? O pastor tem problema com ouvir. Tenho mesmo. Né? Eu acho que eu sou como você também. Tem algumas pessoas que eu tenho até medo de perguntar se eles querem oração, se eles estão com algum problema, porque eu sei que eles vão falar. E eu já sei qual é o problema. E eu já sei o que Ele quer que eu ore. Porque há 10, 15 anos é a mesma coisa. Tá, mas eu tenho que me converter a esse irmão, não adianta. E não tem nada a ver com o fato de eu ser pastor, tem a ver com o fato de que eu nasci de novo, sou nova criatura, sou família, com ele é meu irmão, minha irmã, e é isso. Eu vou ter que aprender a amar o meu irmão. Eu sei que eu tenho eternidade para isso, mas é melhor começar já. É melhor começar já. E aí você vai ganhar campo na sua vida com Deus. Então, nós precisamos ser marcados pela comunhão do corpo, pela presença que Ele tem e, por fim, pela missão. Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Então, no caminho, você vai lembrar da cena, eles se encontram, falam para ele, o senhor não sabe do que aconteceu, não sabe do que aconteceu? Ele diz, não sei, e eles começam a contar, e ele começa a narrar o texto bíblico. Um momento assim, que coisa incrível. Ele começa a narrar, diz o texto, desde os profetas, e vai falando para eles, que coisa incrível, eu queria estar lá para ouvir o que ele falou. Mas eu não estava, ele falou para eles, eles ouviram. Estava agora, ele dá que vai para outro lugar, eles dizem, não fica conosco, a noite já se aproxima e tal, vamos comer juntos. Eles vão, sentam-se à mesa, partem o pão, eles enxergam. Quando eles enxergam, o inevitável acontece. O inevitável de Mateus 28, 18 a 20, o inevitável de Marcos 16, 15, o inevitável de Atos 1, 8, o inevitável de Mateus 24. Quem vê Jesus como a mulher samaritana, não dá para simplesmente calar. Não tem como calar. Eu fui tomado, marcado pelo poder de Deus. Ele me transformou, Ele pagou o preço dos meus pecados, eu fui curado na minha alma. Como é que eu vou reter isto? E Ele mesmo me envia, eu agora sou testemunha dEle às nações. Vós sereis minhas testemunhas, e isso é a missão. E é interessante, eu me lembro de Oswald Smith falando sobre isso, que Deus teve um único filho e dele fez um missionário. Jesus é o missionário enviado pelo Pai, e Ele é a própria encarnação da missão. Na teologia chamamos isso de Missio Dei.
Ele é a encarnação da missão. E que coisa maravilhosa, se você vem para Mateus 28, você vai lembrar disso, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Oh! Ele foi enviado e agora ele está fazendo uma coisa que eu não posso acreditar. Eu estou dizendo para você, é verdade isso. Eu não merecia ser salvo. Eu não merecia ser inserido numa família. E agora ele está delegando a mim e a você a própria missão dele. Uau! A missão do rei, a missão de Deus está sobre mim e sobre você. Como me calar? Como não compartilhar? Como não falar do que ele fez por mim às outras pessoas? Então o encontro com Jesus é também um encontro com a missão. Nós fomos e somos enviados a testemunhar, fazendo discípulos. Então, eu queria iniciar esse Marcados trazendo a você a expectativa dessa marca sobre você, da verdade, da comunhão do corpo, da presença, da missão. De fato e de verdade. Eu e você fomos marcados pelo amor. Nós não fomos marcados por outra coisa, queridos, que não pelo amor. Pode haver maior amor do que este, alguém dar a sua vida pelos seus irmãos. Se eu e você fomos marcados pelo amor, precisamos lembrar também que fomos convocados para expressar esse amor a todas as nações. Fazeis discípulos de todas as nações. Amém, queridos? Estamos começando, é só o começo. Deus tem muita coisa para falar para mim, para você e para nos erguer diante de tudo que Ele tem proposto para nós. Deus nos abençoe.